Não existe mérito esportivo no UFC. É isso mesmo. Nesse último sábado rolou o UFC 322 e como eu posso dizer, o card foi uma merda. Simplesmente não dá mais pra mim. Primeiramente, quero falar das últimas duas lutas do card do UFC 322, com os comentaristas e youtubers que falam de UFC, comentando: ai, é muito bom esse tipo de luta, grappling é muito bom, é simplesmente lindo, mérito esportivo total. Ou então Demetrius Johnson: ah, quem não gosta pode desligar a televisão, quem não gosta não entende de MMA. Véi, isso já passou do limite. Islam Makhachev versus Jack Della Maddalena. 25 minutos de luta. Quase 30 minutos do cara se embolando no chão. Pô, eu trabalho sábado de noite, eu poderia estar fazendo qualquer coisa, mas tô ali assistindo uma luta. Já teve a luta bosta da mulher lá, da chinesa, mas não vou entrar no tópico, porque é luta de mulher, todo mundo sabe que luta de mulher é pra ir no banheiro, pra ir jantar, pra ir cear, pra ir fazer qualquer coisa, menos assistir, então desconsidera. Primeiro round, começou com aquela chatice de sempre. Islam derruba e fica amassando o centro do octógono. Dricus du Plessis versus Chimaev já me vacinou contra esse tipo de coisa. Então o que é que eu fiz? Fui fazer outra coisa, fui olhar meus e-mails, fui terminar os meus livros, ver os meus estudos. Quando voltei a assistir no segundo round, continuava a mesma coisa, simplesmente na mesma posição. Parecia que eu tava assistindo um UFC antigo, pô, que era aquele UFC sem limite de tempo até finalizar ou nocautear. Parecia isso, simplesmente o cara tá na mesma posição. Pra resumir, acabei dormindo. Quando acordei já não tava mais passando a transmissão, ela já tinha acabado. No outro dia fui tentar assistir a luta, não aguentei, nem no 2x. É simplesmente aquela merda, amassa, fica por cima. E o Maddalena, antes do quarto round, já parecia derrotado. O cara é pago pra fazer aquilo, é a profissão do cara. E ele entra daquele jeito ali, pô. Não existe, já entrou derrotado. Não sei se é um esquema do UFC aí de ter botado o melhor campeão possível pra Islam derrotar, mas não vou entrar no mérito nesse vídeo. Quanto ao Islam, ele sempre teve esse estilo de luta, mas é claro, nesse último card ele adotou uma postura conservadora demais. Não existe isso de falar de ele quis ganhar, ele quis segurar a vitória, ele quis garantir a vitória e o mérito esportivo. Mano, o mérito esportivo não existe no UFC. O UFC é entretenimento. É isso que o UFC é. E é por isso, pô, que quando acontecer uma luta de Conor McGregor versus Chandler, vai vender muito mais do que qualquer outro campeão lutando aí. Porque o UFC é entretenimento. E o que Islam Makhachev fez nesse último sábado não foi entretenimento. Inimigo do entretenimento. Há alguns meses surgiu o debate de que o boxe era ou não pior do que o UFC, por causa daquela luta de Diego Lopes e Jean Silva no mesmo dia da luta de Canelo. Mas diante desses últimos confrontos, do que foi esses últimos numerados, pô, prefiro assistir qualquer outro esporte. Preferi assistir cricket, que seria mais empolgante do que essa última luta aí, pô. E também ninguém pode reclamar do grappling. Foi falar disso, já tem logo o comentário pronto. Ah, então tem que assistir kickboxing. O fato de existir a luta agarrada não torna a luta automaticamente chata, e sim esse estilo de amarrar as lutas. Que isso fique claro de uma vez por todas. Eu posso citar várias lutas que ocorreram majoritariamente em pé de dois atletas da trocação, e as lutas foram um lixo. Por exemplo, assista Yoel Romero versus Israel Adesanya. A luta foi chata. Bota dois contra golpeador pra ver como é que vai ser a luta. Insuportável, não tem como o cara assistir. Por exemplo, você pode trazer Sean Strickland, que é odiado até hoje. A disputa de cinturão dele, todas foram top 3 menores lucros da empresa no ano em que aconteceram. Isso significa o quê? Que o cara não tá entretendo, pô. É por isso que ele vende pouco. Isso reflete no número de venda de pay-per-view. Todo mundo pode criticar a luta em pé, pode falar que foi chata. Agora, quando vai citar uma luta no chão que foi chata, que não gostou, que entediou, aí aparecem os caras querendo pagar de entendidos e apreciam as lutas chatas, a luta no chão, o controle de grappling. Ah, peraí, pô. Isso me irrita demais também, eu queria deixar isso claro. Pô, ver mestres, beleza, Barrompinha aí, tem um currículo gigantesco, ele é mestre de vários lutadores do UFC, treinador, head coach, ele pode falar o que ele quiser. Mas as pessoas têm que entender que o UFC é entretenimento. É o público casual que paga e financia o UFC, pô. O público casual e não o público hardcore que entende grappling, que acha maravilhoso. Ah, o controle. Ah, controlar um cara de 100 quilos por
30 minutos é muito difícil. Então a gente tem que ver o mérito esportivo disso. Claro, o mérito esportivo existe, parabéns. Agora não deixa de ser chato, pô. Uma coisa é você jogar o cara no chão e ficar tentando passar, ficar tentando pegar. Assiste a luta de Gordon Ryan no ADCC que você vai gostar do mesmo jeito. Agora, você assistir o UFC, o maior evento de MMA do mundo, para ver uma bosta daquela que obviamente Islam Makhachev não quis pegar, ele foi conservador, quis conservar a energia, estava com medo de alguma coisa, estava lesionado, não quis desafiar muito porque isso estava subindo de categoria, não sei, mas é óbvio que em alguma parte da luta ele teve a oportunidade de finalizar e não quis, pô, não quis correr o risco. Agora eu não sei como se resolve isso, não sei se a mudança simples de regras geraria um impacto avassaladoras e mudaria uma série de campeões, como o sexto round estava falando, eu não sei. Eu só sei que alguma coisa precisa ser feita. Pouco me importa se isso vai acontecer ou não, porque mais uma vez, o UFC é entretenimento. E eu vi uma galera falando sobre permitir pedalada, permitir alguns chutes, você estando ajoelhado de 4 apoios, não sei. Não sei o que precisa ser feito, não sei o que iria impactar. Isso são com os dirigentes, alguém da equipe do UFC que tem que pensar, e não eu. Só sei que o negócio tá ficando chato e não só sou eu que tô reclamando. Se começar a ficar chato demais, eu simplesmente não vou assistir. Se eu não tô gostando, simplesmente vou fazer outra coisa. Eu vou jogar Candy Crush, vou lavar a louça, lavar os pratos, fazer drift, eu vou fazer qualquer coisa, menos assistir luta ruim. Mais um detalhe que comprova que esse último card não foi tão bom pelas últimas lutas é você tirar o conteúdo que está sendo repercutido no YouTube, no Instagram, nas redes sociais em geral. De quem as pessoas estão falando: Boni, Carlos Fumante, até mesmo Benoit Saint-Denis, que ninguém liga. A galera tá comentando agora. Agora essa luta, o máximo que tem comentário na internet é a Mama Russo elogiando o Islam Makhachev, porque ele é duplo campeão e tal, beleza. E o restante da galera falando como a luta principal foi chata. Essa é a grande discussão em volta da luta de Makhachev. O grappling em si é muito bom de se assistir quando não tem um intuito de amarrar. Por exemplo, o grappling que quer acabar com a luta, que joga no chão, que bate, que amassa, que faz aquele jogo que Moicano fez contra Benoit Saint-Denis, caiu por cima na montada, cotovelada, 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 cotovelada. Isso ainda tem o público e não ficar ali segurando, tentando amarrar. Pô, o próprio Hansa, né, que fez aquela luta horrível com o Dricus, teve um grappling efetivo pra frente contra o chinês lá, amassou e pegou rápido. É isso que o público quer ver, pô. Foi nisso que ele virou lá o lobo, o malvadão. Foi por esse tipo de atitude, dizendo que ia amassar todo mundo. O público não tem problema com o grappler. O público tem problema com quem amarra a luta. Eu vi, não ouvi, não lembro onde, alguém falando: ah, o público brasileiro está revoltado porque é contra o Makhachev, que derrotou o Charles. Pô, beleza. Tem muita gente que leva isso em consideração. Aí também estavam falando: ah, se fosse um brasileiro fazendo isso, todo mundo estava aplaudindo, porque o brasileiro quer ver vitória. Negativos. Malhadinho é escorraçado pelo público brasileiro até hoje. Malhadinho foi humilhado pelo gordo mentiroso lá, disse Duas Caras. E o público brasileiro foi o primeiro a criar apelidos como Jailton Amarradinho, Jailton Soninho, pela luta que ele apresentou contra Derek Lewis. Então isso não é motivo pra falar: ah, os brasileiros pegam no pé dos russos. Pergunta pro Jailton Malhadinho. Todo mundo aponta o dedo, todo mundo falou que ele era chato, todo mundo falou que era Jailton Amarradinho. Na última luta que ele perdeu, mesmo ele controlando quase 11 minutos de luta, que tinha 15 minutos de duração, teve repórter criticando, canais do YouTube criticam até hoje. Então o público brasileiro não pega no pé do Makhachev, do Usman Nurmagomedov porque tem raiva de russo, não, pô. É simplesmente porque é chato. E o público brasileiro ainda passa muito pano pra esse tipo de atleta por causa de Khabib. E o UFC tem se tornado um jogo de amarra. Mas é isso que eu tenho pra falar. Podem comentar livremente aí nos comentários. Eu sei que tem muita gente que não vai concordar com minha opinião, mas eu sei que tem muita gente também que concorda. E eu gostaria de ver aí a opinião de vocês. Valeu!